grande satisfação estar mais uma vez para a Escola da Vida, hoje com uma aula super especial com o título Como Desenvolver a Sua Inteligência Emocional. Temos como convidado Rodrigo Fonseca, um dos maiores especialistas na arte de equilibrar os aspectos racionais e emocionais do nosso dia a dia, seja na vida pessoal, na vida profissional, familiar, seja na nossa conexão com o divino, o nosso Criador, com Deus. Gente, convido ao palco o professor Belino para as suas considerações iniciais. É uma alegria gigantesca estar aqui com pessoas que estão realmente dispostas a desenvolver essas habilidades socioemocionais. E ninguém melhor que o Rodrigo para trazer uma grande contribuição para a gente poder entender como desenvolver essa inteligência emocional. Porque inteligência sem gestão de emoções não serve para nada. Bom, Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui à nossa sala da Escola da Vida. Prazer incrível estar aqui com dois grandes seres humanos que eu admiro, que estamos na mesma jornada, no mesmo objetivo, poder contribuir com a humanidade e que a gente possa juntos aqui, eu e com vocês dois aqui, a gente poder contribuir nessa manhã, a galera inteira aqui no YouTube, no Clubhouse, a gente poder contribuir com a minha experiência, com a experiência de vocês. Então, contem comigo, galera. Tamo juntos. Excelente, excelente, Rodrigo. Na minha trajetória, muitas vezes as pessoas me perguntam, Carlos, como você explica o sucesso? Como que você explica a sua trajetória? Como que você explica que começou do zero e chegou a ser um dos principais empresários com múltiplas empresas nesse país, num ambiente tão difícil, com tantas turbulências e, ao mesmo tempo, com tantos desafios que o empreendedor enfrenta no seu dia a dia? Eu costumo dizer que é difícil você explicar numa única resposta, numa única frase. Mas, se eu pudesse contribuir e colaborar com todos que estão conosco hoje na Escola da Vida, eu diria que esse equilíbrio entre os aspectos racionais e os aspectos emocionais são fundamentais para todo líder que quer vencer, seja qual for a sua organização. E quem não tem esse domínio, quem não tem esse controle, quem não tem essa capacidade de fazer a gestão das próprias emoções, ele não vai ter muito espaço nas organizações. Quantas pessoas você conhece e eu conheço que são competentes, que são experientes, que têm habilidades de gestão maravilhosas, mas diante de um problema, diante de uma crise, diante de um impasse, imediatamente perdem totalmente o controle emocional, já começam erguendo o tom da voz, já começa agredindo, já começa a desrespeitar os seus interlocutores e daí perde totalmente a razão. Eu conheço dezenas, tenho certeza que você também conhece dezenas, então podemos ver que essa habilidade de saber como administrar a própria emoção diante de um momento de estresse, diante de um momento de crise, é fundamental para quem quer vencer. Eu gosto muito da frase que diz o seguinte: o mesmo evento pode estar acontecendo para duas pessoas distintas. Uma vai ficar exaltada, revoltada, vai ficar angustiada, aflita, nervosa, vai se perder totalmente. Ao passo que a outra vai simplesmente ter essa habilidade de controlar-se, essa habilidade de analisar, essa habilidade de conter-se, raciocinar e lidar com a situação de uma forma positiva. Ou seja, mais importante do que aquilo que acontece com você é como você reage àquilo que acontece com você. De modo tal que, conforme eu citei, dois eventos negativos podem acontecer para duas pessoas distintas, uma vai reagir negativamente e vai perder totalmente o controle da situação, ao passo que a outra vai poder administrar, fazer a gestão e dar um resultado positivo para aquele impasse. Bom, gente, o especialista sobre esse tema é Rodrigo Fonseca e convido ele agora para o palco para compartilhar conosco a sua experiência e sua sabedoria. Bom, vamos lá, Carlos. Primeiro, obrigado. Ouvindo você falar, né, cara, sobre a maneira de reagir
às situações, né? E a emoção, as emoções está muito ligada a essa reação, né? Porque não é o que acontece com a gente, mas sim como nós reagimos a tudo que acontece com a gente. E essa reação está muito ligada não só à nossa emoção, Carlos, Bellini, todos são aqui no Clubhouse, no YouTube, em todas as redes sociais aqui, mas a toda a nossa história de vida, o nosso background, que a gente aprendeu, registrou, interpretou, os significados que nós demos lá atrás e que nós carregamos conosco até hoje, né? Então, eu falo, quando a gente fala de inteligência emocional, na prática, é impossível nós tocarmos nisso sem falar sobre a nossa história de vida, sem falar sobre a nossa infância, sem falar sobre pai e mãe, que eu falo que são os nossos 0 e 1, né? Nossos números binários humanos, nos quais a gente programa tudo. E existem duas razões muito importantes de hoje nós termos que desenvolvermos essas habilidades socioemocionais, ou também conhecida no mundo corporativo como soft skills, né? Tem a hard skills, que são as técnicas, as habilidades técnicas, e tem as soft skills, que são as habilidades socioemocionais. Primeiro, antes da pandemia, estávamos não quase todos já mas estávamos muitas pessoas já bem preparadas tecnicamente, né? Ou seja, tínhamos um nivelamento aí de preparação técnica, cognitiva, racional, com faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, falando 2, 3, 4 línguas. Ou seja, isso já não era nenhum diferencial, né? Ao passo que 50 anos atrás, isso era um grande diferencial. Hoje não é mais, né? Ou seja, o grande diferencial é o quê? É essa habilidade de lidar com o público, com o grupo, melhor dizendo, com a equipe, com o time, com o outro, né? De empatia, de lidar, gerenciar com os relacionamentos e assim por diante. Fora isso, já tínhamos isso já em andamento na sociedade. Quando vem a pandemia, nós temos uma aceleração de tudo, né? Eu falo que a pandemia, Carlos, Bellini, todos estão aqui com a gente, ela foi um grande acelerador de coisas que iriam acontecer tanto na sociedade como na vida humana e que agora está acontecendo, né? Então, essa velocidade que as coisas tomaram com a pandemia, com a quarta revolução industrial, com agora o 5G, com toda essa revolução da tecnologia, da inteligência artificial, as mudanças se tornaram muito rápidas. E aí nós temos um cérebro racional, que é esse que nós desenvolvemos faculdade, com pós e assim por diante, mas que processa a informação de uma forma muito lenta, ou seja, em média, segundo a ciência, 40 impulsos neurais por segundo. E nós temos um cérebro límbico, que é esse abaixo do cérebro racional, que processa a informação numa velocidade de 40 a 100 milhões de impulsos neurais por segundo. Ou seja, é com esse cérebro agora que nós vamos ser capazes de tomar as melhores decisões, ter os melhores comportamentos e gerar as melhores conexões também e os melhores resultados para nós e para a humanidade. Então, é um lugar inevitável para todos nós desenvolvermos as emoções agora. Excelente, Rodrigo. Você falou que nós temos aí o nosso berço, que é a nossa herança, é o nosso DNA, a influência que nós tivemos, seja do pai, da mãe. A pergunta que eu faço para você é: existe a circunstância de a pessoa não ter tido a experiência numa família estruturada, não ter tido o apoio familiar na sua primeira, segunda infância, não ter tido uma estrutura emocional adequada e ele ter a capacidade de suplantar, superar, vencer, superar toda essa, digamos, essa ausência, essa falta de orientação, instrução, apoio que toda criança precisa e merece. Com certeza, Carlos, temos isso, né? Mas aí nós temos 2 cenários, né? O primeiro cenário é aquele que busca o desenvolvimento, né? O próprio desenvolvimento, fazendo faculdade, pós, aquela vontade, né? A força de vontade, e ele ou ela vai lá, escala e tem grandes sucessos. Eu peguei muito ao longo da minha carreira, 23 anos, passaram por mim mais de 100 mil pessoas pessoalmente, e na grande maioria, grandes executivos, grandes empresários, empresárias, e assim por diante. E eu vi muito esse estereótipo, né? De pessoas com sucesso, o sucesso lido pela sociedade, atualmente ainda está sendo lido dessa maneira, ou seja, com dinheiro, com posição,
com fama, muitas vezes, né? Mas um empresário solitário, uma empresária solitária, uma família quebrada, uma saúde extremamente deficitária, tomando remédio para dormir, para acordar, para viajar de avião, que não consegue mais viajar de avião, que tem pânico, tem ansiedade, tem uma série de coisas. Temos esse. E temos aquele ou aquela que busca efetivamente a evolução, né? Qual a diferença de evolução para o desenvolvimento pessoal, né? O desenvolvimento, ele vem de fora para dentro, né? Ou seja, eu consigo transmitir, eu consigo repassar isso de fora para dentro de um ser humano para o outro, né? São as hard skills, são facilmente transmitidas. Mas existe uma outra habilidade, que é essa habilidade interna, que aí ela depende da evolução, ou seja, é um aprendizado que começa de dentro para fora. E aqueles que buscam esse aprendizado, que buscam se desenvolver, se conhecer, a sua história de vida, suas emoções, seu mundo interno, suas dores, seus traumas, aquilo que infelizmente todos nós passamos na nossa vida, as decepções, aquele que busca essa evolução, esse crescimento, ele consegue chegar lá da mesma maneira, só que ele consegue chegar de uma forma estruturada, consigo mesmo, com a sua saúde, com a sua família, e assim por diante. Ou seja, para o bem de todos, aqueles que querem chegar lá ou não importa que lugar você queira chegar, que você chegue com saúde, que você chegue ao lado de quem você ama, que você chegue com prazer, com felicidade, e tudo isso, para que você chegue dessa maneira, é inevitável, Carlos, Belino, todos estão aqui conosco, inevitável olharmos para o nosso mundo invisível, explorarmos esse mundo invisível, que é esse mundo interno, que nós não exploramos até hoje. Não havíamos falado até hoje sobre esse mundo invisível, emocional, ele era relegado ao segundo plano. E hoje, com a pandemia, nós vimos aí todos nós lacrados, né? Vivendo um confinamento, e com esse confinamento veio à tona esse universo emocional, borbulhando, provocando tantos problemas dentro de famílias, de empresas, separações, empresas quebrando, discussões, por conta de um mundo que foi deixado de lado, não porque nós não queríamos olhar, mas por pura ignorância, no bom sentido da palavra. Então, aqui nós estamos cumprindo um papel social muito importante, despertando nas pessoas cara, eu preciso olhar para esse meu mundo emocional, esse meu mundo interno, senão mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer, né? Já dizia na Bíblia, em muitos textos sagrados, Jesus dizia, melhor dizendo isso, seja feita a sua vontade, assim na terra, no mundo visível, como no céu. Né? E eu acredito que essa pandemia foi exatamente uma manifestação, né, observando o que está acontecendo, dessa vontade que um grande número de pessoas tinha de querer parar um pouco, que não aguentava mais aquela correria, que queria mais tempo, que precisava usar, né, eu falo, uma máscara para não expressar suas emoções, porque socialmente era errado, era feio, era proibido. Então nós estamos desvendando aí um outro universo, Carlos, Belino, que estamos só começando a entender como funciona esse mundo invisível. Excelente, excelente, Rodrigo. Você que está sintonizado conosco nesse momento, estamos na Escola da Vida, uma programação diária que vai ser transmitida das 7 às 8 da manhã em múltiplas plataformas. E hoje estamos falando sobre um tema fundamental para quem quer êxito, felicidade, quem quer buscar o seu propósito de vida. Como desenvolver a sua inteligência emocional. Com o nosso convidado, Rodrigo Fonseca, um dos maiores especialistas desse tema no Brasil. Rodrigo, uma pergunta recorrente que acontece aqui na Escola da Vida é como que eu faço para encontrar, para descobrir o meu propósito de vida. Então, se você puder compartilhar com todos que estão sintonizados conosco, como que foi que Rodrigo, em determinado momento, na sua trajetória, na sua, digamos assim, fase de desenvolvimento e descobrimento dos seus próprios talentos, você descobriu o seu propósito e a sua missão de vida, Rodrigo. Se puder compartilhar, agradecemos. Bora, Carlos. Bom, para mim é um prazer gigante falar sobre isso, cara. Para mim não tem coisa mais incrível de
conversar, bater papo, de ajudar as pessoas, do que exatamente em relação a esse propósito de vida. Então, como que eu, Rodrigo, descobri o meu propósito? Ele está diretamente ligado com o que eu faço hoje, né? Eu, graças a Deus, tive a honra de poder descobrir meu propósito com 20 anos de idade, né? 19 para 20 anos. E estranho, né? Até os meus 19 anos, eu lembro que minha mãe foi muito de perguntar para mim, para o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, e ela sempre perguntava, filho, o que vocês vão fazer? Perguntar para meu irmão, o que você vai fazer da vida? Perguntar para mim, o que você vai fazer da vida? E meu irmão sempre sabia, né? Em termos profissionais, né? Você é engenheiro, advogado, médico, ele sempre mudava, mas sempre sabia o que ele queria. E eu não. Até que um dia, sei lá, com 12 anos, eu falei, mãe, se tem algo que eu vim fazer nesse mundo que tem a ver com o meu propósito, com aquilo que eu vim fazer, eu ainda não conheço, né? Até que com 20 anos, eu vivi uma experiência aí, um treinamento de inteligência emocional, e ali eu descobri o quanto a vida, Carlos Bellino, todos estão aqui, cara, o quanto a vida me preparou para viver tudo isso que eu estou vivendo. Né? E aí, a partir dali, eu comecei já a cumprir a minha missão, com 20 anos, já comecei a cumprir meu propósito de vida. Eu comecei a ajudar, né? Então, dessas 105 mil pessoas, sei lá, aproximado, passaram por mim, tete a tete, pelo menos umas 30 mil eu ajudei a descobrir seu propósito de vida, a relembrar, né? Eu falo que a gente não descobre, a gente relembra esse propósito de vida. E ele está diretamente ligado aqui, ajudando um pouco aí quem tá nos acompanhando, ele está diretamente ligado com a nossa história de vida. É incrível como a natureza, como o universo, como Deus, cada um dá o seu nome aqui, ela vem nos preparando conforme nós vamos vivendo cada experiência da nossa jornada, para nós cumprirmos determinado propósito na sociedade, como verdadeiras peças engrenagens de um grande sistema chamado humanidade. Então, como que a vida me preparou, eu, Rodrigo, para cumprir esse propósito que eu tenho hoje, que é ajudar as pessoas a se equilibrar, a conhecer suas emoções e a se equilibrar emocionalmente, né? A usar essas emoções de uma forma positiva e não negativa, como infelizmente foi o que nós aprendemos. Então, eu fui uma criança, Carlos Bellino, todos aqui, que tinha uma dificuldade enorme de lidar com as suas emoções. Medos. Eu tinha medo de absolutamente fazer tudo, cara. Pensa uma criança com medo de tudo, vivia com as emoções à flor da pele, sem saber o que fazer, sentia raiva, engolia, fazia bico, sabe, aquelas crianças, ou mesmo adolescente, adulto já, brigava com mãe, namorada na época, quase esposa, fazia bico, ficava de canto, um mês, às vezes sem falar, aquela coisa louca, né, que infelizmente ainda hoje muitos vivem isso. Então eu tive essa dificuldade de lidar com as minhas emoções. Então isso foi a minha sombra, eu falo que foi a minha sombra. Então o nosso propósito de vida, ele está diretamente ligado com as nossas maiores sombras, Carlos, Bellino e todos. Né? Aquilo que nós vivemos de maior dificuldade na vida, né? E que nos tocou, nos machucou, e que nós temos vontade de ajudar outras pessoas a sair daquilo ou nem passar por aquilo que nós passamos. E conectado à sombra, a nossa luz, né? Como tudo na vida. Estamos num mundo, numa realidade dual, né? Então nós temos a dualidade, a sombra e a luz. Né? A qualidade, o defeito, a qualidade, não importa o nome que a gente queira dar. E qual foi a luz que a vida me preparou ao longo desses 20 anos iniciais, né? E depois continua me preparando até hoje. Então, eu fui uma pessoa que cresceu num ambiente com pais extremamente comunicativos. Então, eu tenho uma habilidade de comunicação, de empatia muito grande, de olhar e sentir, ler o que o outro está sentindo. Minha mãe tinha muito isso. Meu pai era um comunicador nato, né? Então, eu cresci nisso. Minha mãe trabalhando em psiquiatria, lidando com doenças mentais ao longo de 25 anos, e eu lidando, observando isso, conversando, discutindo sobre casos que ela trabalhava ali na psiquiatria, aqui no HC. Então, a vida foi me preparando com tudo isso para culminar, com os meus 20 anos de idade, encontrar uma experiência que me despertasse aquilo e falasse, e aí eu lembro direitinho, quando eu levantei da última experiência, e falei, cara, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver juventude, vida adulta, vida senil mais tarde, mas
mais experiente, eu vou levar essa mensagem, mais do que essa mensagem, essa experiência de lidar com as emoções para o maior número de pessoas possível. E é o que eu venho lidando. E é o que eu venho fazendo, graças a Deus. E é o que me permite ter uma saúde melhor, uma família melhor, um relacionamento comigo melhor, é estar no meu caminho, no meu propósito. E no propósito, imagina que é o trem andando no seu trilho. Quando a gente está fora do nosso propósito, Carlos, Belino e todos, olha, é o trem, imagina um trem tendo que andar fora de um trilho, é uma viagem bem turbulenta. Então, o meu propósito de vida é este, e o seu que está nos acompanhando aqui está diretamente ligado. Pense, relembre quais foram as maiores dificuldades que você viveu, as maiores sombras que você viveu na sua infância, na sua história de vida, e quais são as suas maiores qualidades e como você pode unir essas duas coisas em prol de um maior número de pessoas possível na humanidade. Excelente, Rodrigo. Eu sei que você é um homem de fé, você tem uma crença em Deus, você é inspirado, você recebe muito, digamos, das tuas decisões, são frutos das ponderações e das tuas próprias orações, meditações, essa conexão com Deus. E nós temos uma premissa aqui na Escola da Vida, que é o conceito da felicidade. Ou seja, quando nós unimos a fé como parte do nosso propósito de vida, nós teremos a felicidade. Então, se você pudesse explorar um pouco e também compartilhar a sua experiência do elemento fé na busca dessa felicidade e daí do propósito de vida, agradecemos. Bom, vamos lá, Carlos. A fé é a crença em Deus, ou mais do que a crença, né, Carlos e Bellini, todos, é o relacionamento com Deus, né? Isso, independente de qualquer religião, tá? É algo extremamente fundamental para a felicidade, né? Eu não acredito numa felicidade sem a fé no começo, né? Sem a conexão com Deus. Eu coloco fé aqui, não aquela coisa tacanha, limitada, não, mas numa conexão com o divino, com Deus, com o universo. Mais uma vez, cada um dá o seu nome aqui, não estou aqui levantando bandeira de nenhuma religião, não acredito nisso, mas acredito sim numa conexão em algo maior, né? Então, por que a fé ela é tão importante para a nossa felicidade, né? Porque a fé é nós termos a consciência de que nós somos apenas uma célula de algo muito maior, chamado Deus, chamado universo, chamado vida, né? E quando nós entramos na conexão com esse algo muito maior, fazemos parte desse algo muito maior e somos guiados, direcionados, como você bem disse, Carlos, eu peço realmente inspiração para Deus. Eu não acredito num trabalho que eu faço. Graças a Deus eu tive a honra de ajudar pessoas, milhares de pessoas, a serem de depressão, ansiedade, ter filhos que não conseguiam ter filhos, casar, separar de uma forma saudável, crescer profissionalmente na vida, ganhar dinheiro, uma série de coisas. E eu falo que a forma mais profunda que eu já ajudei as pessoas foram coisas que não vieram de coisas que eu li, não vieram de coisas que eu conhecia, mas de uma verdadeira inspiração. E esse é o grande barato, né? Se nós podemos colocar dessa maneira, quando nós acreditamos, mais do que acreditamos, quando nós nos relacionamos com Deus, nós entramos numa sincronicidade, nós entramos num fluxo de energia, né? No flow, que é a psicologia positiva, agora unindo a ciência com a espiritualidade. A psicologia positiva tanto fala, né? Da necessidade de entrarmos nesse flow para que nós possamos cumprir o nosso propósito. E é impossível, Carlos, Bellini, todos estamos aqui, nós entrarmos num flow sem nós entrarmos nessa grande corrente, nessa grande matrix, nesse grande corpo, né, do qual eu acredito que nós somos células de Deus, né? Eu não vejo que Deus está no céu, em algum lugar, sentado num trono, julgando todos nós. Mas Deus está dentro de mim, dentro de você que está nos ouvindo aqui, está numa mesa, está numa cadeira, está em tudo, né? Aliás, a física quântica, mais uma vez unindo ciência e religião, a física quântica provou o quanto tudo é energia, frequência, em determinadas frequências mesmo, energia, aliás, em determinadas frequências,
mais densas, menos densas, mais sutis, né? E isso, a religião dá o nome de Deus, a ciência dá o nome de campo mórfico, de campo das cordas, campo energético, sei lá, cada um vai dando um nome diferente, mas estamos falando da mesma coisa. Então, se você que está nos acompanhando, se você quer realmente ser feliz, você precisa fazer parte dessa grande rede. E essa grande rede tem algo maior, ou a união de tudo isso, não importa, chamado Deus, chamado vida, chamado universo, e que você precisa se conectar nisso, nessa grande fonte, né? Eu vejo Deus, a meu ver, como a grande fonte da vida, a grande fonte do conhecimento, a grande fonte da inspiração e a grande fonte da felicidade, né? Porque a felicidade é um estado interno, é um estado espiritual, emocional, diferente da alegria, tá? Alegria, qual a diferença da felicidade e da alegria? Alegria são coisas pontuais que acontecem na nossa vida e que sentimos alegria e beleza, e ela passa, né? Um carro novo, um casamento, o nascimento de um filho, de um neto, passa. Mas o estado de felicidade, né? Isso não quer dizer que não tem problemas, mas o estado de felicidade, ele está diretamente ligado com essa conexão com o todo, dessa conexão com Deus, de nós sermos inspirados. Cara, quando vem, né, até arrepia agora, e cada vez que eu percebo que eu estou sendo inspirado por Deus para falar aquilo, para ajudar, tocar na vida da pessoa daquela maneira, aquilo me preenche, aquilo me satisfaz, aquilo me dá certeza de que, primeiro, eu não estou só, né? E eu não acredito numa felicidade solitária, né? Mas sim numa felicidade compartilhada. A partir de Deus, começando com Deus, com o Pai, com a Mãe, com o nome que você queira dar, e depois com todos nós que estamos com todos que estão ao nosso lado, né? E se nós não conseguimos ter uma conexão com essa origem de tudo, o restante começa tudo a se tornar mais difícil, né? Como é que eu me conecto com o meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, marido, parceiros, filhos, se eu não consigo me conectar com essa origem de tudo? Não vou chamar nem de Deus, porque talvez tem pessoas aqui que não acreditam em Deus, e está tudo certo, hein? Não limite o seu relacionamento, a sua conexão com essa grande força pelos nomes, porque eu vejo que nome acaba carregando uma série de tabus dentro da sociedade e limita muitos seres humanos a lidar com esse relacionamento com Deus. Então, Deus e felicidade, eu acredito que é uma coisa só, porque felicidade nada mais é, Carlos, Belino e todos, do que amor sendo expressado, sendo vivido. E muitas religiões dizem, né, que Deus é amor, né? E a felicidade nada mais é do que isso, estarmos no estado de amor, lá no fundo, né? A base de tudo, das nossas ações, das nossas decisões, dos nossos relacionamentos, ser o amor. Que bacana começar amanhã com um conteúdo tão rico, tão inspirador. Estamos aqui na Escola da Vida, hoje com Rodrigo Fonseca, um dos principais líderes no que diz respeito a lidar com as nossas próprias emoções. E você falou algo que nós acreditamos plenamente na Escola da Vida. É o conceito de que quando duas mentes estão em completa harmonia e eles estão unidos para cumprir um objetivo comum, surge uma terceira mente, que seria impossível existir se cada um estivesse tratando do assunto de forma isolada e independente. E esse conceito, Rodrigo, você sabe, ele é bíblico, porque o próprio Jesus Cristo ensinou: quando dois ou mais estiverem unidos no mesmo propósito, ali estarei eu, junto com eles. Ou seja, literalmente aquilo que você falou há pouco. É uma fonte inesgotável de sabedoria, de inspiração, de conhecimento. É um conhecimento que supera a nossa capacidade mental, intelectual, natural. Então, eu costumo dizer que até mesmo por uma questão de inteligência, nós temos que ter essa sensibilidade e humildade de buscar a inspiração divina e, conforme citou o Rodrigo, independente da nossa filosofia, nossa ideologia religiosa. Eu posso ser um cristão, ou posso ser um judeu, pode ser um muçulmano, pode ser um budista, mas a partir do momento em que a pessoa tem essa conexão com a sua origem divina, e
ele cria esse elo, ele então transcende, supera muito do que ele faria isoladamente. E tenho que citar aqui novamente Rodrigo, nós temos o maior carinho, respeito e até mesmo admiração para aqueles que não têm crença nenhuma. Sim. Porque o que importa mesmo é esse amor, esse relacionamento entre os seus pares e essa conexão consigo mesmo. Porque se Deus está dentro de cada um e nós temos essa conexão interior, nós já estamos assim numa fase muito, muito avançada. Bom, gente, antes de abrir para perguntas e respostas, eu gostaria de convidar ao palco o meu amigo professor Belino, porque na sua trajetória como empreendedor, como um ótimo negociador, ele teve que superar e vencer muitas dificuldades emocionais para que pudesse atingir o objetivo que ele estava proposto. Então, se você puder compartilhar, Belino, agradecemos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Rodrigo. Sempre muito bom escutar. Eu quero fazer muito rapidamente aqui, só para estar alinhado com tudo que você colocou e viu, Carlos. Nós não somos a escola de São Tomé, né? Porque aqui nós não precisamos ver para crer. Nós acreditamos na escola da vida que você primeiro crê para depois ver. E por isso que a fé vem antes da própria felicidade, né? E a gente acredita que, como o tema da nossa aula de hoje é o desenvolvimento da inteligência emocional, que é muito importante para a nossa saúde emocional, nós desenvolvermos um hábito de higiene emocional. Porque a gente está acostumado a tomar banho, escovar dente, pentear cabelo, botar perfume. Isso é um hábito funcional, né? Estético, para o mundo visível. Mas o mundo invisível, do corpo invisível, ele precisa de cuidados diários, de carinhos diários com os nossos sentimentos, para que a gente possa desenvolver resiliência emocional. Porque, como o Carlos disse, e eu vou comentar aqui agora, a gente está todos os dias sendo impactados por choques, por empurrões que mudam o nosso estado de humor, né? E a nossa estrutura emocional. E a gente precisa estar preparado para isso. Eu sempre brinco para dizendo o seguinte, toda vez que eu estou sob forte pressão, desafiado, como foi no caso, por exemplo, o meu encontro com o presidente Donald Trump, eu entro num processo de calma assustadora. Quando você me vê falando baixo e sob controle absoluto daquelas minhas reações e emoções, cuidado, meu amigo, porque realmente eu estou com o meu alerta do meu estado emocional no mais alto nível possível. Porque, como nós já falamos aqui na Escola da Vida também, a comunicação não verbal, quer dizer, o body language, a gesticulação e o tom de voz representam 90% daquilo que você quer transmitir para o outro. Apenas 10% é o que você fala da boca para fora. Então, como disse muito bem o Carlos, às vezes quando alguém sobe o tom, meu amigo, ele já perdeu a razão. Só no subir o tom. Não precisa nem dizer mais nada. Aquela primeira letra da música já estabeleceu qual que vai ser o final da conversa. E não vai ter conversa. Então, se a conversa começar nesse tom, como as pessoas dizem, não tem conversa, para agora. Então, eu vivenciei muito isso e tive que gerenciar essas emoções fortíssimas. E queria dizer que uma coisa que me ajuda demais, né, essa conexão com o divino, dê o nome que vocês quiserem, ela é uma coisa que ela não é racional. E a gente não precisa racionalizar esse sentimento, essa conexão, porque quando você racionaliza, você não sente. Você quer pensar. E quando você pensa, você perde a conexão da sua sensibilidade e das suas emoções. Então, quando você se sente conectado, eu me sinto muitas vezes conectado, e aquela conexão me enche de emoção, porque eu sinto uma presença fortíssima, um acompanhamento nessa jornada. Eu sinto uma proteção, eu realmente sinto. E como disse o Rodrigo aqui agora há pouco também, eu vou até dizer mais. Quando eu estou sob forte tensão, transe, comunicando com pessoas, seja nesta aula, seja num palco para 500, 1.000, 30 mil pessoas, como eu já fiz uma palestra na Arena Allianz Parque, eu percebo uma forte presença e apoio e conexão com aquela força superior para que a minha missão
seja cumprida e que a mensagem seja transmitida e que possa atingir o coração das pessoas e não o ouvido das pessoas. Nós não estamos aqui para falar para o ouvido. Nós estamos aqui na Escola da Vida para falar a língua do coração, do amor que transforma e transforma a vida, a realidade e a forma como nós nos conectamos conosco, com esse divino que mora dentro de nós. Deus não está no céu. Olhar para cima e procurar Deus é um erro. Temos que olhar para dentro, para baixo e em silêncio. E aí a gente vai encontrar a voz de Deus e vai nos encontrar essa grande libertação para a gente poder expandir todas as nossas habilidades e as nossas capacidades para sermos uma versão melhor de nós mesmos. Belino, Belino, você já tocou meu coração com suas palavras. Obrigadíssimo por tanta sabedoria num curto espaço de tempo. Querido Rodrigo, antes de abrirmos para perguntas e respostas, eu gostaria que você dissesse para nós apenas 3 formas simples que a pessoa que está sintonizada conosco pode utilizar, sejam exercícios práticos, sejam exercícios mentais, sejam exercícios do dia a dia que ela pode fazer para aumentar, desenvolver a sua inteligência emocional. Se eu puder resumir, 1, 2, 3, agradecemos. Então, bora, Carlos. Primeiro, parabéns, Belino, incrível. Realmente, Deus, nesses momentos de conexão com outras pessoas, Deus nos mostra, né? Deus nos usa como grandes canais, e Deus te usou, né? Que bom. E você falou sobre higiene emocional, né? Da importância de nós praticarmos essa higiene emocional, que tão pouco foi falada ao longo de nossa história de vida inteira, né? Provavelmente 99% das pessoas que estão aqui, e eu me incluo nela, eu não tive pais, nós não tivemos pais, a maioria de nós, que falavam, filho, olha, você precisa ter uma higiene emocional, você precisa cuidar desse mundo invisível, né? E não tivemos, e aí, infelizmente, nós nos perdemos esse mundo invisível, né? E, mais uma vez, citando Jesus, e aqui, Carlos, talvez a primeira já dica para uma pessoa desenvolver a sua inteligência emocional. Não só Jesus, antes de Jesus, agora na linha do tempo, eu acho que Sócrates já dizia, né? Conheça-te a ti mesmo. Mas Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, né? E aqui, como primeira dica que eu quero deixar para quem está nos acompanhando conheça a sua verdade. Né? Não é a verdade externa, não é a verdade do outro, é a sua verdade. A começar pelo seu propósito de vida. Né? Quantos que aqui estão, né, ou estavam até a pandemia, a sensação de morte fez muitos mudarem, fazerem mudanças nas suas vidas, estavam numa carreira, num trabalho que estava extremamente infeliz, e por dinheiro, por sucesso, por fama, por alguma coisa, continuava. E que já fez muita gente mudar, né? Essa pandemia fez muita gente mudar. Por quê? Porque ela começou, mediante essa pressão da possibilidade da morte, trouxe a reflexão, cara, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar o que me faz feliz, o que eu vim fazer de verdade, o que eu quero deixar. Então, a primeira dica que eu quero deixar para vocês que estão nos acompanhando conheça a sua verdade, olhe para dentro de você. Ninguém pode dizer aquilo que vai te fazer feliz, aquilo que a sua alma veio fazer. Entenda que o seu corpo é só um veículo, mas dentro desse veículo tem uma alma, e essa alma tem se existe um propósito para uma folha cair de uma árvore, imagina para um ser humano viver. Né? Então, a sua vida tem um propósito. Então, olhe para dentro de você e descubra aí qual é o propósito do qual você veio trazer para a humanidade. Segunda ferramenta para desenvolver essas emoções, além de olhar para a sua história de vida, para a sua verdade, para o seu propósito de vida, está relacionada à nossa respiração. Né? A respiração, eu digo que é o elo entre o nosso mundo externo e o mundo interno. Né? Então, nós percebermos a nossa respiração, especialmente em momentos de tensão, de nervoso, de dificuldade, de medo, né? Quando a gente está com medo, a gente ele é apavorado, apavorada. Então, a respiração ajuda a dar uma equilibrada nesse aspecto emocional, né? Então, respire, fecha a boca, primeira coisa. Respira, contando até 4, 5, lentamente, solta, contando da mesma contagem, né? Ou seja, a respiração ajuda a dar um equilíbrio. Mas entenda a respiração como um mertiolate, né? Para sanar
aquela dor lá. A dor verdadeira que você vai tirar de dentro de você é quando você olhar para a sua história de vida, para dentro de você, para os seus relacionamentos internos aí que você aprendeu aí lá atrás, né? Então, essa respiração é fundamental. E terceira e última dica que eu quero deixar é: tenha um banheiro emocional, né? O que é isso? Carlos, Bellini, todos são aqui. Eu falo que nós temos um banheiro para as nossas necessidades fisiológicas. E as nossas emoções, elas cumprem uma função fisiológica importantíssima, né? Ou seja, nossas emoções nada mais são do que uma sopa, uma química de uma mistura de hormônios dentro de nós que nós precisamos expressá-las, colocar para fora, sem nos machucar, sem machucar ninguém, sem parecer que você está maluco, né, doido, porque as emoções estão muito atreladas a isso, né? Você sentiu, é errado, é feio, tá doido, perdeu o controle. Não, pelo contrário. É ter um lugar onde você pode descarregar, né? Soltar os seus medos, soltar sua raiva. Principalmente, eu vejo nesse momento de pandemia, muita gente com raiva e segurando, travando, dorme, fica com os dentes travados porque não consegue soltar, né? Chorar. Mais uma vez, essa pandemia, infelizmente, muitos perderam pessoas queridas, e você precisa chorar. Chorar faz parte da sua higiene emocional. Chorar, sentir, soltar a raiva, soltar o medo, faz parte da sua higiene emocional. Então, ter um lugar, seja um quarto, um local, onde você possa estar sozinho, sozinha, e expressar suas emoções sem machucar você, sem machucar ninguém, no caso da raiva, claro, mas que você possa soltar. Porque tudo aquilo que nós seguramos, Carlos, Bellini, todos são aqui, as emoções que nós seguramos, elas se transformam em doenças, né? E a última coisa que nós queremos nesse momento de pandemia é ter uma doença, ter que ir para um hospital sem ser, infelizmente, por causa desse vírus, e ainda correr o risco de pegar esse vírus. Então, cara, primeiro, conheça você, olhe para a sua história de vida, olhe para a sua relação com seus pais, entenda isso, descubra o amor, como eu digo, por trás de toda dor que você viveu com seus pais. Use a respiração para equilibrar essas emoções e, quando você puder, vá no banheiro emocional. Tenha um banheiro emocional na sua casa, onde você puder, expresse as suas emoções. Obrigado, meu querido Rodrigo. Agora você aqui abriu a mente de muita gente, hein? Não somente o banheiro fisiológico, mas tem que ter também o banheiro emocional, cara. Agora eu vou ter que criar esse espaço mental para fazer todo esse desapego. Show de bola. Simone Mus, por favor, sua pergunta. Bom dia, Rodrigo, parabéns pela forma com que você expõe suas ideias. Rodrigo, no seu método, quando você incentiva a pessoa a despertar o seu potencial, quanto tempo, eu entendo que isso varia de pessoa para pessoa, mas num modo geral, dentro do seu método, quanto tempo você precisa para despertar esse propósito dentro dela? E se o resultado que você tem em grupo é semelhante ao que você tem no atendimento individual? Bom, vamos lá. Simone, obrigado. Deixa eu abrir aqui. Simone, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Primeiro, quanto tempo eu preciso para uma pessoa relembrar o seu propósito de vida? Como você bem disse, depende de pessoa para pessoa. Mas para ela relembrar, 3, 5 minutos, o tempo que o Bellino teve com Trump, é o tempo que ela precisa para relembrar. São 1 minuto, 2 minutos, sei lá, para ver o quadro inteiro, né? Para relembrar o quadro inteiro, para ouvir o quadro inteiro, porque nós temos 5 sentidos e cada um tem uma habilidade comum, então não é só ver, né? É sentir, é intuir, é ouvir, é tocar, mas o que talvez leve um pouco mais de tempo é a preparação para que a pessoa possa tomar aquele minuto de inspiração. Então, normalmente, eu faço isso ou de 2 maneiras: individualmente, numa sessão de 1 hora, 1h30, com uma pessoa individual, claro, e em grupo, quando tem grupos de 100, 130 pessoas, sei lá, quando dava presencial, né? Então, qual é o melhor?
Em grupo, facilita, porque, como o Carlos bem disse, Jesus já dizia, quando temos 2 ou mais pessoas conectadas em meu nome, em nome de Jesus, de Deus, de Alá, de Buda, não importa, nós temos um poder, geramos um poder de conexão infinitamente maior, né? Então, quando está em grupo, é muito o poder, o sentimento, a intenção de todos conectados ali, aquilo gera um campo, né? Um campo energético, um campo eletromagnético gigante, e aquilo facilita com que cada indivíduo que faz parte daquele campo, daquela energia, tenha acesso, relembre o seu propósito de vida. Então, pode ser, e em grupo, normalmente são 2 dias, 2 dias e meio, que a pessoa vive numa experiência aí, onde ela desperta. Mas esses 2 dias são preparação apenas. Mas o acesso ao seu propósito de vida é 2 minutos, 3 minutos, vamos usar os 3 minutos aqui do Belino. 3 minutos, ela tem acesso, ela relembra aquilo, para que a sua alma veio de verdade. E que está guardado dentro de nós, galera. Dentro de todos nós está guardado esse código chamado, olha, você veio chamado, o chamado da sua alma, você decidiu vir ao mundo trazer isso. Então, 3 minutos para tomar consciência, é mais intenso em grupo, claro, sempre é mais forte tudo em grupo, é mais individual, pode ser feito também. Excelente, excelente. Thaís. E a minha pergunta, falando de física quântica, manifestação, cocriação, eu sou reikiana, sou praticante de Axis e estudo muito a mecânica quântica há alguns anos e tenho percebido que técnicas e situações de cocriações mesmo, que me colocam dentro dessa energia de cocriar, de manifestar, que me preenche, me deixam também gerando grandes expectativas, trazendo um pouco de ansiedade. Como a gente consegue equilibrar uma vida onde a gente entende que tudo é possível dentro da energia e de todo o nosso poder pessoal e alinhar isso com a falta de expectativa para não cocriar também ansiedade? Muito bem, Rodrigo, quer responder? Posso sim, Carlos. Essa cocriação que gera ansiedade, normalmente ela é ativada pela mente, que é dual, né? Então, a nossa mente, toda vez que nós criamos a partir só da mente, do ego, né, e trago a mente como ego, nós estamos trabalhando com uma energia dual. Ou seja, você sempre vai atrair o complemento daquilo que você quer. E na maioria das vezes, esse complemento está relacionado ao medo, né? Porque aquilo que nós queremos está relacionado ao amor, às coisas boas, né? E o oposto disso é o medo, né? O complemento disso seria o medo. Então, medo vem ansiedade, né? Então, como nós podemos cocriar de uma maneira sem trazer a dualidade? Criar, entrar em contato com Deus, com a vida, com o universo, o nome que você queira dar, com o seu coração, com o amor e cocriar a partir desse lugar, né? Nós temos dentro desse coração, né, ou dentro desse não ego, nós temos a unicidade, né? Estamos ligados, né? Jung já dizia do inconsciente coletivo, e aí a física quântica diz do campo mórfico, cada um vai dando nomes diferentes, mas é a mesma coisa. E aí não tem dualidade quando nós criamos no amor, né? Quando nós queremos algo não só para nós, né? Porque o dual é para mim, porque existe a ilusão de que existe eu e o outro. Quando eu cocrio no amor, ou a partir do meu coração, ou a partir da minha alma, mais do que o coração, a partir da minha alma, eu diminuo. A gente nunca vai zerar, porque estamos encarnados, né? Estamos no mundo dual, mas eu diminuo absurdamente essa ansiedade gerada por aquilo criado basicamente pelo ego, pela mente. Thaís, uma dica que eu deixo com você, pessoas criativas, acredito que você deve ser uma pessoa muito criativa, porque você disse ter múltiplos pensamentos e múltiplas iniciativas, tudo concomitantemente. Eu não conheço pessoa mais criativa do que Ricardo Belino, e quando, vocês podem até imaginar, né, uma reunião de planejamento e de estratégia com Belino e Wizard. Então, a nossa mente é uma usina de criatividades. E daí, qual que é a dica que eu dou para você, Thaís, e todos que estão conosco, que tem esse excesso e também essa ansiedade de projetos, ideias, iniciativas para fazer?
É fundamental você estabelecer prioridades. E quando você fala prioridades, não é escolher entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. Isso não é prioridade. É você escolher entre o bom e o melhor e o importante e o essencial. E daí você vai focar no essencial e vai descendo a lista. Gente, nós estamos chegando ao término da nossa aula da Escola da Vida hoje, com o tema Como Desenvolver a Inteligência Emocional, mas queremos ouvir ainda a Melkia e depois o Alex. Como não permitir que a vulnerabilidade, que nesse processo eu acredito que nós ficamos vulneráveis, nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade. E como não permitir que a vulnerabilidade nos envergonhe, nos deixe envergonhados em seguir nesse desenvolvimento e por causa da exposição que nós nos colocamos. Porque quando nós tomamos conhecimento de algo, nós percebemos o quanto nós nos expomos em relação àquele sentimento, àquela emoção. Vulnerabilidade é mais conhecido como fraqueza quando não, né? Sim, bom, acho que eu entendi a sua pergunta, vamos lá se eu consigo te ajudar, Melkia. Primeiro, a vulnerabilidade não é fraqueza, né? Pelo contrário, para você ser vulnerável, você precisa ser muito corajoso. E a coragem, ela não é ausência de medo, né? Pelo contrário, é você sentir medo e fazer, né? Aliás, no meu primeiro livro, que o Wizard tem uma grande honra de ter escrito a indicação dele, eu falo, né, o Emoções e Inteligência Emocional na Prática, que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação, né? Ou seja, a coragem é a gente com medo e agindo e fazendo. Então, esse medo de expor as nossas emoções, de lidar com as nossas emoções, de estar vulnerável, nós vamos sentir o tempo inteiro, Melkia, o tempo inteiro, né? E todos estão aqui. Nós queremos temos uma ilusão, né? E eu também tive essa ilusão durante muitos anos, de que para que nós possamos agir ou viver com inteligência emocional ou de uma forma melhor, eu não posso ter medo. Não, eu tenho medo até hoje. E quero ter medo até o meu último dia de vida, né? Porque o medo nos prepara melhor, o medo nos dá mais vida, mais vitalidade, mais energia. Então, não queira não sentir medo, né? Eu conto até nesse livro, nesse meu primeiro livro que o Carlos indicou, que eu vivi um dia sem medo, sem emoção. É horrível, horrível, horrível. Então, coloque as suas emoções, fale o que você está pensando. O outro vai criticar, o outro vai, mas, cara, isso tem muito mais do que o outro fala, o que o outro faz, diz muito mais sobre ele do que sobre você. E comece a fazer a sua vida independente do outro, né? Nós damos um valor muito grande para o que o outro, o que os outros estão falando ou achando, porque nós não damos valor para aquilo que nós estamos achando, aquilo que nós estamos sentindo. Então, comece a valorizar aquilo que você está sentindo, vai trabalhar também, né? Desenvolver, achar essas crianças perdidas que você provavelmente deve ter, crianças que passaram por bullying, por uma série de coisas, e que hoje morrem de medo de vir à tona e levar a porrada de novo. Tá bom? Espero ter te ajudado aí. Alex, sua pergunta, por favor. A minha pergunta ela é bem simples e objetiva. Você acredita que pessoas que em sua infância tiveram uma vida de mais luta, de mais superações, elas têm a tendência de desenvolver uma inteligência emocional maior em sua fase adulta do que pessoas que tiveram mais facilidade na vida, ou você acha que isso é um mito? Existe uma tendência de quem viveu mais dores na vida, na infância, ela busque mais, né? Porque aquilo incomoda ela, aquilo machuca ela. Então ela vai em busca, né? Então meu avô dizia que o cachorro só levanta do banco quando ele sente o prego, né? Então a gente precisa sentir o prego, a dor, o incômodo, para buscar, para procurar. E aquelas que talvez não viveram tantos incômodos, se ela não tem esse incômodo de evoluir, de querer evoluir, crescer, desenvolver, ela não vai buscar porque tá bom, né? E se tá bom, eu não preciso mudar nada, não preciso ir em busca de nada. Então, não tem a ver com a pessoa que passou por mais dificuldade ou menos dificuldade. Tem a ver com aquelas que passaram dificuldade e descobriram também que olhar para dentro de si, para suas emoções, isso ajuda a acalmar, ajuda a curar as suas dores, e mais do que isso, ajuda ela a se preparar a usar essas mesmas dores que ela passou para ajudar o próximo. Então, respondendo de forma direta agora a sua pergunta, é uma tendência sim, mas por conta dessa dor.
Excelente, excelente. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estão sintonizados conosco, especialmente ao nosso ilustre convidado, Rodrigo Fonseca. Quem não está seguindo o Rodrigo, vai lá nas redes sociais, passa a seguir, compartilhe as mensagens. Rodrigo, suas considerações finais? É uma coincidência, durante o programa eu percebi, né, que o Carlos, Carlos, foi o que fez a indicação do meu primeiro livro, o Inteligência Emocional na Prática, ou Emoções, Inteligência Emocional na Prática, e o Belino foi o que fez a indicação do prefácio do meu último livro, o 4º livro, que é o Riqueza Emocional. Então, estou aqui com 2 amigos primeiro, mas também 2 pessoas que indicaram meus livros. Então, um prazer e uma honra muito grande tê-los nas minhas criações. Quero agradecer a vocês, a Escola da Vida, dar os meus parabéns para vocês por estarem ensinando algo que na escola não aprende de forma alguma, me colocar à total posição também, o que vocês precisarem nesse aspecto emocional para a Escola da Vida, contem comigo. Você que está nos ouvindo aqui, você tem 2 grandes mestres da vida, né, que construíram grandes negócios, e que se você quer construir, tá aí, grandes mestres, grandes professores. E contem comigo, galera, todos que estão aqui me ouvindo agora, me acompanhando, o que eu puder ajudar, eu tenho 23 anos nessa área, ajudando mais de 100 mil pessoas, e nessa pandemia me coloco mais ainda à disposição para poder ajudar a humanidade a superar, né, a participar dessa revolução, como o Belino bem trouxe, que é uma grande revolução que nós estamos passando, e mais do que nunca precisamos desenvolver ou ter o equilíbrio das emoções para passar, para superar tudo isso. Então, obrigado Carlos, obrigado Belino, obrigado a todos vocês, contem comigo sempre. Um ótimo dia e até amanhã.